A entrevista do dia. Olha, pessoal, a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, esteve hoje aqui em Vitória de Santo Antão, visitou o prefeito Paulo Roberto, esteve aqui na Rádio Tabocas FM, inclusive conversou com o repórter Cristiano Bassan e a gente vai conferir essa entrevista na íntegra agora. E poder estar aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, agradecer a oportunidade de conversar um pouco, não só com Vitória, mas com toda a região, né? Deixar o meu abraço aqui ao prefeito Paulo Roberto, com quem a gente vai estar, e dizer que estou à sua disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre Pernambuco. O prefeito, é óbvio que a gente vai falar das ações que a senhora tem realizado no município de Caruaru, das dificuldades encontradas, mas é bem verdade que não dá para fugir do contexto estadual. Seu nome tem, inclusive as pesquisas mostram isso, liderando as pesquisas de intenção de voto para a disputa do governo. Quando foi que a senhora percebeu que não dava mais para recuar, que de fato há um projeto, há um propósito e que isso precisa ser levado adiante? Quando é que a senhora sentiu que isso estava para acontecer? Cristiano, eu tive a oportunidade de ser eleita e reeleita prefeita de Caruaru. Estou voltando aqui em Vitória de Santo Antão. Eu tive, como deputado estadual, inclusive sido votada aqui na cidade. Exato, bem votada. Muito bem votada na cidade, com apoio do atual prefeito Paulo, a quem sou muito grata pela confiança. E de lá para cá, a gente cheguei na prefeitura desafiadora, um município desafiador, cheio de oportunidades, mas também com muitas desigualdades. E cheguei aqui com Chico, filho de seu Roque. Cheguei com Chico aqui dizendo, poxa, e com Arthur, que trabalha com a gente, dizendo, poxa, que desafio que é a Vitória de Santo Antão. A gente já vai com olhar de prefeita, né? Dos desafios, das desigualdades, da falta de infraestrutura, né? Essa é uma realidade dos municípios pernambucanos. E chegando por aqui pela PE 45, nossa, uma estrada tão importante para essa região, que está totalmente destruída. E, bem, mas falando um pouco sobre a trajetória que me trouxe até aqui hoje, depois de reeleita prefeita de Caruaru, com quase 70% dos votos, a gente buscou fazer um trabalho muito grande de diminuição dessas desigualdades dentro do município, né, de equilíbrio do investimento público entre cidade, periferia, zona rural do município, chegar a todos os lugares, cuidar de gente. E com um time muito aguerrido, comprometido, a gente tem conseguido transformar a nossa cidade. Fui reeleita prefeita no primeiro turno, no ano de 2020, e assumi a presidência estadual do PSDB, partido pelo qual me elegi prefeita, que tenho aqui a honra de ter como representante o professor Edmo, filiado ao nosso partido, presidente municipal do partido. E a gente começou a andar o Estado, discutir o Estado, mais do que a minha missão ao assumir a presidência do PSDB era de duas frentes: fortalecer o partido, trabalhar a construção dessas eleições, das chapas proporcionais para as eleições que se avizinham logo mais em outubro, e debater Pernambuco. Sabendo que hoje nós estamos vivenciando o pior governo da nossa história, o governo que é liderado ou não liderado pelo governador Paulo Câmara, é reconhecido pela população de Pernambuco em todas as regiões do nosso estado como o pior governo da história de Pernambuco. E isso está revelado, né, na falta de água, de segurança, de saúde, de infraestrutura, que nos atinge a todos, né, seja lá em Caruaru ou aqui em Vitória de Santo Antão ou nas cidades vizinhas que estão aqui agora nos ouvindo. E sempre discutindo, Cristiano, e por mais que tenha sido pressionada, não, tem que lançar candidatura, tem que colocar um nome à frente. O nome que vem à frente desse projeto se chama Pernambuco. O nosso dever foi, e a gente andou por mais de 80 cidades, desde setembro para cá, ouvindo as pessoas e buscando nos colocar no lugar delas, né? E sentindo as dores de cada uma das regiões. E é importante dizer, embora seja lamentável, é importante dizer que o sentimento daqui de Vitória de Santo Antão, de desalento, de abandono, é o mesmo sentimento que a gente percebe lá em Exu, em Sertânia, em Caruaru, no agreste meridional do nosso estado e na região metropolitana do Recife. E é com esse sentimento que a gente continua trabalhando muito fortemente para garantir a construção de chapas proporcionais, deputado federal, deputado estadual, que
que consiga dialogar com esse sentimento de mudança e a gente nós estamos há pouco mais de 15, talvez menos de 15 dias do prazo de desincompatibilização para a corrida eleitoral. Nós iremos usar todo esse prazo para poder fazer a definição da caminhada seguinte. Estamos cuidando de Caruaru, garantindo os nossos compromissos com a nossa população, entregando, licitando, projetando, planejando os próximos anos na nossa cidade, ao tempo que nós estamos aqui podendo fazer esse diálogo junto com você para falar dos desafios aqui de Vitória de Santo Antão e da região. Valdilson Melo, enquanto você prepara Edmar Lira, o nosso comentarista político, colunista aqui do programa, para fazer uma pergunta, eu conversava com o professor Edmo Neves, antes da senhora chegar, da tentativa da Frente Popular e do governo de Pernambuco de nacionalizar a discussão entre quem é o candidato de Lula ou de Bolsonaro, enfim, e até comentava com o professor Edmo que esse vai ser o maior desafio da oposição, tentar trazer o debate para Pernambuco, porque a gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas acabam olhando nacionalmente e sendo influenciada no Estado. Como é que vocês pretendem fazer, vocês que eu digo, os candidatos oposicionistas, para trazer o debate para o Estado e esquecer esse lance de candidato de Lula e de Bolsonaro, uma vez que a Frente Popular tenta se aproveitar disso, dado o favoritismo que tem Lula aqui em Pernambuco? Nós não podemos fazer o que eles fazem. Na verdade, primeiro, colocar na televisão um Pernambuco que não existe. O Pernambuco que a gente vê na propaganda da televisão, inclusive esse recurso que é utilizado em propaganda, poderia muito bem estar servindo a população de Vitória, a população de Caruaru, de Glória de Goitá, né, de Lagoa de Itaenga. O que a gente tem sentido ao longo desse tempo é um governo que abandona os municípios, que deve, inclusive, aos municípios. Na área de saúde, somente lá em Caruaru, são quase 30 milhões de reais de débito, enquanto não se presta sequer apoio, recurso, mas eles são muito hábeis em fazer promessas. Vem aqui, lança um plano de retomada, faz um monte de promessa repetida, porque essas promessas já vêm sendo repetidas a cada processo eleitoral. De 2 em 2 anos, chegam por aqui, prometem tudo de novo. E o nosso dever e nosso compromisso com o povo de Pernambuco é debater o nosso Estado. É claro que isso passa sobre colocar luzes nos problemas. Ou você não vai dizer que aqui, nesta região, segurança pública não é um problema. É um problema sim, infelizmente, ao longo matéria dos jornais de anteontem, de ontem e de hoje também, que o aumento da violência em Pernambuco, aumento da criminalidade, e não é por falta de compromisso dos policiais militares, dos policiais civis. Você vê os municípios buscando fazer a sua parte, aqui a Guarda Municipal trabalhando, em Caruaru da mesma forma. A gente conseguiu lá em Caruaru, ao longo desse tempo, num trabalho em estratégia articulada, reduzir os índices de homicídio em mais de 50%. Nós chegamos a indicador de guerra civil. Chegamos a ser uma das 3 cidades mais violentas do Brasil. Hoje, o mês de fevereiro, em Caruaru, ele foi o melhor mês de fevereiro em salvar vidas desde 2004. Então, você vê que é possível fazer diferente, mas é muito mais difícil quando o governo do Estado não faz a sua parte. Nós temos uma redução importante do número de policiais, você tem delegacias sucateadas, sendo mantidas muitas vezes pelos próprios municípios, que dão apoio até de material de limpeza, de material de expediente, papel, toner para impressora, porque na prática a Polícia Civil do nosso Estado também está abandonada. O complexo, a Polícia Científica, todo mundo sabe do desafio que é quando precisa de uma perícia científica, seja por conta de violência, seja por conta de morte, o tempo que isso dura no nosso Estado para poder devolver a pessoa até para o direito de ser enterrada e a família poder enterrar seu ente querido, tem um sofrimento imenso. Eu tenho dito que em Pernambuco nós estamos tendo dificuldade de nascer e de morrer. Né? As pessoas que moram nas nossas cidades, nas mais diversas regiões, no momento mais bonito da vida de uma mulher, e nós estamos no mês da mulher, aqui em Pernambuco, entra num carro e não sabe quando vai ter o menino, entra no carro, não consegue ter o acompanhamento da sua família, falta humanidade, né? Falta solidariedade e empatia a este governo. Então, tentar nacionalizar o debate e trazer e entender
que a debate presidencial vai resolver o debate de Pernambuco, é mais uma vez querer enganar a população do nosso estado e os problemas da vida real do nosso povo a gente sente todo dia. Ou não se sabe os desafios que se tem na saúde pública aqui, Vitória de Santo Antão, há muito tempo, nessa região, infelizmente, sofrendo muito com violência. A gente tem investimentos aqui acontecendo com indústrias e tal, mas falta qualificação profissional para permitir que a população daqui possa ser acolhida, capturar essas vagas de emprego, né? E muitas vezes as pessoas vêm de fora para poder garantir as vagas, né? E as vagas de empregos mais qualificadas que tem nas grandes indústrias que se instalaram aqui ao longo do tempo. E você não tem solução fácil para problema complexo. Não é de fora para dentro que isso acontece. Precisa enxergar a realidade das regiões e dos municípios e permitir uma mudança, uma transformação que vem de base, que vem dos pequenininhos, né, do cuidado com as pessoas, para permitir que as cidades sejam cidades que tragam mais qualidade de vida para a sua população. Edmar Lira, comentarista político do programa, colunista da Folha de Pernambuco, tem uma pergunta à prefeita Raquel Lira. Oi, Edmar. Prefeita Raquel, gostaria de saber da senhora como é que a senhora tem visto esse movimento da deputada federal Marília Reis, que é sua amiga, que a gente trouxe lá atrás, em fevereiro, em primeira mão, a possibilidade de Marília deixar o PT e fazer uma aliança com a sua pré-candidatura. Como é que a senhora vê esse movimento de Marília Reis e a senhora acha que poderia recebê-la como companheira de chapa na disputa para o Senado, ela candidata ao Senado, a senhora candidata ao governo de Pernambuco, e com isso apresentar uma chapa competitiva para enfrentar o PSB? Primeiro dizer que com Marília eu tenho uma relação muito boa, a gente sempre dialoga, não é de agora, sobre política e especialmente também sobre a política no nosso estado. Marília, ela é um quadro que dignifica a política pernambucana, altiva, tem feito um enfrentamento muito forte, inclusive foi bastante prefeitura do Recife no ano de 2020. O PSB mostrou ali ruim de denegrir a imagem dos outros para as eleições. Nenhum juízo de valor a respeito do prefeito de campanhas ao longo do tempo. Se ela dignifica e está aqui, tem que respeitar o pensar de todos, para poder fazer. Publicou que a Marília... Olha só, acho que temos que respeitar o movimento de cada uma. Priscila já se coloca junto ao nosso lado, né, a gente dias, dialogando com todo mundo, conversando com aqueles que também estão insatisfeitos neste movimento de oposição, com o PSB, esperando das luzes. E você sabe, né, pressão que sofre o prefeito do interior, né, com a pressão, a opressão de fazer política, né, querendo no medo impedir as pessoas de seguir o seu coração. Mas o que a gente tem dito sempre é que quando existe sentimento de mudança, e esse sentimento ele não está aqui somente na parte de cima, né, das lideranças de um governo que não entrega, que promete, que coloca propaganda na televisão, mas que não muda a realidade da vida das pessoas que vivem nas nossas cidades. Então, dialogado com todo mundo, temos dialogado inclusive com Priscila, com Marília, mas respeitar os tempos da política, os tempos de... Valdilson, para a gente finalizar a participação do Edmar, vamos lá, Edmar Lira, com a última pergunta. A outra pergunta, prefeita, seria no tocante em que pese essa possibilidade da senhora renunciar no dia 2 de abril, em nenhum momento houve uma fala pública. Aproveitando aqui essa oportunidade de falar com a senhora de fato confirma que deixa a prefeitura no próximo dia 2 de abril? O que eu tenho repetido sempre, Edmar, é da utilização de todo o prazo do calendário eleitoral que nós estamos construindo. Não é um projeto de um só, é um grande projeto de uma aliança, é algo que tem a ver com devolver a Pernambuco ao espaço de liderança nacional. Desemprego, Pernambuco é campeão de violência, Pernambuco é o pior estado para empreender do Brasil e não foi sempre assim. Pernambuco era líder do Nordeste, bons líderes, quadros nacionais, com referência nacional, mas também e sobretudo por entregar bom serviço à nossa população. Né? A gente, infelizmente, estamos vendo todas as listas de rankings do Brasil do que é ruim.
né? E isso tem sido, mais uma vez, agora, os indicadores nos demonstram mais uma vez isso. E tá nos jornais, e está na imprensa, e não são indicadores que são produzidos pela oposição, né? E a nossa oposição não é oposição ao governo, Paulo, é a nossa história. E por que isso é oposição? Não é oposição pela oposição, é porque a gente entende que Pernambuco pode ser muito melhor. Nós já fomos um estado de referência, nós temos uma grande vocação no turismo, na economia criativa, na geração de oportunidade para a nossa gente, de tecnologia, polo industrial, e a gente mesmo assim não consegue dar oportunidade nem deixar nosso povo sonhar com um futuro melhor. Está todo mundo aqui cabisbaixo, né? A autoestima do nosso povo está lá embaixo, porque a gente só ouve notícia ruim e vê notícia ruim. Na região e na cidade de Vitória, infelizmente, os indicadores de violência contra a mulher são absurdos, né? A gente está vivenciando o mês da mulher, é importante falar sobre isso. A Compesa, ela é a pior empresa do estado de Pernambuco e, pasmem, ela distribui lucro. Como é que uma empresa, que muitas vezes o governo do estado tenta fingir que não é dele, né? Ah, não, isso é um problema da Compesa. Como problema da Compesa, não. É problema do governo Paulo Câmara. O governo Paulo Câmara que não priorizou entregar água para a população. Ou aqui a gente também não vive com infelizmente, um racionamento de tempos em tempos, mas como a tubulação é velha e antiga, devia já ter sido trocada há muitos anos. Toda vez que chega água, estoura e não consegue levar água para os cantos mais altos da cidade. Na cidade de Caruaru é desse jeito, tem canto que não recebe água há 6 meses, 1 ano, na zona rural do município não chega, e essa é uma realidade daqui também, de Vitória de Santo Antão. Se joga em natura os dejetos, do mesmo jeito, sem tratamento, e mesmo onde tem tratamento de esgoto, estação de tratamento, como tem lá em Caruaru, a gente fez os últimos testes, fazem com que a gente veja que ao sair a água está poluída quanto chegou. E deixa os nossos rios poluídos, contaminando as bacias hidrográficas de Pernambuco. Então, o que a gente tem a dizer é que o PSB precisa prestar contas disso. E vai chegar como nessas eleições? Que sempre para o retrovisor, prometendo para frente o que não fizeram para trás, né? Renovando promessas que não foram cumpridas ao longo de anos. De 2 em 2 anos, vem aqui, assina ordem de serviço, assina edital, assina projeto, bota propaganda na televisão e não entrega. Então é sobre Pernambuco que nós discutimos. O professor Edmo Neves, vice-prefeito, que, aliás, a gente comentava que até dias atrás a Raquel nem cogitava, e antes mesmo da Raquel cogitar a possibilidade de ser candidata, o senhor já defendia esse nome. Eu lembro que a gente conversou no início do ano, e o senhor também foi para o PSDB, o senhor já defendia o nome de Raquel como com o favoritismo que as pesquisas hoje apontam no nosso estado. Eu gostaria que o senhor comentasse acerca aí dessa possibilidade de o PSDB fazer com que a mulher pernambucana chegue ao governo do estado. É claro que é muito precoce falar sobre isso. Sobre Raquel e da importância dela, da conjuntura do PSDB para chegar ao governo. Olha, Bassan, antes eu peço para registrar, né, a nossa alegria. Né, Vitória hoje sextou, e sextou com a presença da Raquel Lira. Né? Então nós temos aqui, usando os microfones da Rádio Tabocas FM, que os nossos polos, a nossa futura governadora, se Deus assim permitir, Raquel Lira. Tenho certeza, Bassan, que esse convencimento que você traz, né, nos faz a referência, é um convencimento do povo pernambucano, é o convencimento da massa formadora de opinião do estado de Pernambuco. Então, hoje a gente consegue, e isso já se faz há algum tempo, como muito bem colocou a nossa presidente Raquel Lira, já há pouco mais de um ano, ou mais de um ano, né, a gente já vem se articulando e dos 184 municípios do estado de Pernambuco, eu creio que o nosso partido, o PSDB, teve a oportunidade de estar, pelo menos, em municípios presentes. Né? E a discussão foi feita através do Levanta Pernambuco, a discussão foi feita através de lideranças que foram captadas e ingressaram no PSDB, através de uma grande articulação política feita pela nossa prefeita e presidente Raquel Lira, o nosso senador Armando. Então, o que a gente percebe ao longo de todo esse trabalho que foi realizado, toda essa articulação partidária, e por onde a gente tem chegado, a nossa de articulação tem sido
o nome sido essa possibilidade, que não posso, né, bater o prego e virar a ponta. Sim, sim. Mas eu tenho isso e nós vamos estar na nossa governadora. E dizer a você que tudo isso que foi relatado, né, os diagnósticos que foram feitos por município, por região, não difere da nossa região, Raquel. A gente aqui em Vitória de Santo Antão, a gente sofre nós somos órfãos do governo estadual, né? Nós somos órfãos porque os serviços são péssimos, né? Nós temos aqui uma saúde que, por mais esforço que o prefeito tenha feito, e o esforço tem sido muito grande, e os índices, né, são botados para baixo, né? A população tem se mostrado insatisfeita pela ausência do Estado. Né? Para você ter ideia, é só um rápido exemplo, né? Vitória de Santo Antão hoje eu acho que tem, numa cota estadual, duas cotas para o Altino Ventura, fornecida pelo Estado, num município com 150 mil. Então, essa é a dificuldade, essa é a grande dificuldade que a gente encontra. A gente encontra com a PE 45, que cruza boa parte do nosso município, abandonada e sendo fruto de promessa de várias vitorienses, alimentou a esperança de poder aqui. Uma conexão importante. Você liga a própria 232 a 101, né? Lá em Caruaru da mesma forma. Nos aproxima do porto. Pois né? da 232 para 104, essas conexões super relevantes que perivir. É um equipamento do Estado, como a questão da presídio, né? Vitória de Santo Antão tem aí um presídio sem ressocialização, ou com grande dificuldade, né? Um equipamento que foi construído aí para 90 indivíduos e que tem quase 1.000, né, jogado ali e sem nenhum critério. Né? Uma FUNASE que 40% dos jovens que ali estão como jovens infratores, 40% desses jovens são jovens vitorienses. Então tem alguma coisa errada. E a gente tem cobrado isso, a gente tem tido essa força de se articular junto com a população, de fazer cobranças, mas não se tem grandes resultados. Está aí o que a gente tem, né, a questão da violência, né, a violência não apenas a violência com a mulher, né, mas o que a gente percebe é o número, né, os índices, né, de violência do nosso município tem sido altíssimo. A gente tem colocado sempre para baixo e sem muito recurso. Né? Uma cidade que tem um batalhão mantido pelo Estado, e que em Vitória de Santo Antão tem 2 viaturas para fazer a segurança, 348 km². Então, todos os problemas que a gente identifica no município, Raquel, eu tenho visto e tenho acompanhado em alguns municípios onde esteve presente lá o PSDB, junto com algumas outras agremiações partidárias, na questão do Levanta Pernambuco. E aí a gente tem percebido que os problemas são comuns. Né? O abandono que a gente vê do Estado é muito grande. Né? Criou-se aí uma perspectiva política apenas de mídia. Né? O que o governo tem feito é muita mídia e tem entregue muito pouco. 2 últimas perguntas e eu prometo que... Temos a entrevista com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, também com a participação do vice-prefeito aqui de Vitória de Santo Antão, Edmo Neves, a interação aí do nosso companheiro Cristiano Bassan. E o nosso